Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês vão nos assistir aí no YouTube. Iniciando aí mais um ano de 2022, com mais um estudo aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, aqui em Belo Horizonte. Para aqueles que não são de Belo Horizonte, estão nos assistindo. Hoje vamos tratar do tema da parábola do semeador. Então, que possam ficar aí as lições dessa parábola para nós, agradecendo, né, as palavras de Jesus que nos fazem refletir, que nos fazem meditar, e é esse o nosso propósito de hoje. Então, nós vamos, neste momento, fazer a nossa prece inicial e, em seguida, daremos início ao nosso estudo. Neste momento, Senhor, iniciamos o nosso estudo e agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, principalmente por estarmos aqui estudando uma das Tuas parábolas. Imensamente gratos por tanto aprendizado, mas principalmente pelas reflexões que vamos deixar a todos e que o Senhor nos proporcionou. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, aos lares aqui representados, ao orbe terrestre, e neste momento, principalmente, aos nossos queridos companheiros aqui do estado de Minas Gerais, sofrendo com as chuvas, com as intempéries, ao nosso Brasil, ao mundo, sofrendo ainda com a Covid-19. Sabemos, Senhor, que não cai uma folha sequer de uma árvore sem o teu consentimento. Sabemos da necessidade das provas para o nosso avanço, para o nosso progresso moral. Que saibamos suportá-las com resignação e coragem. Mas neste momento, rogamos a tua misericórdia para todos os que sofrem, para todos os que desencarnaram, vítimas desses acidentes geológicos, vítimas também da Covid-19. Que todos recebam, no plano espiritual, o amparo necessário. Obrigada aos amigos espirituais da Casa de Bezerra de Menezes, incansáveis trabalhadores que atuam conosco. E neste momento, Senhor, inspira-nos para que as nossas palavras soem claras aos ouvidos de todos aqueles que nos acompanham. Permaneça sempre conosco, hoje e sempre. Então, meus amigos, temos muito a agradecer, né? Por estarmos aqui mais um ano juntos. E hoje vamos trabalhar a parábola do semeador. A parábola do semeador é muito interessante, porque ela está lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 1 a 23. Por que ela é interessante? Porque ela é a primeira parábola ensinada por Jesus. E aí nós vamos nos lembrar um pouquinho. No livro Consolador, lá na questão 260, o Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele coloca para nós que as parábolas, né, do Evangelho, elas são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, nós vamos ver que as parábolas, né, elas sempre foram utilizadas desde a antiguidade como um grande recurso educativo. Ali, na verdade, quando Jesus, né, inicia essa parábola, havia uma multidão. E essa multidão era muito heterogênea, tanto intelectual quanto moralmente. Por isso era importante que Jesus trouxesse elementos, né, fáceis da natureza, conhecidos por todos, para dar as suas lições. Então, nós vamos ver que
nos versículos de 1 a 3, né, Jesus vai nos dizer o significado do estudo, né, que é o ensino por parábolas. E depois, nos versículos seguintes, ele já vai nos dar as explicações, na verdade, dessa parábola. Bem, então, vamos ler a parábola, né, para que todos, então, possam conhecer aqueles que esqueceram um pouco da parábola, né? Mas antes da gente ler a parábola, vamos lembrar um pouquinho do livro Caminho, Verdade e Vida, em que o Emmanuel também, pela psicografia de Chico Xavier, coloca para nós um pouquinho dessa parábola, dizendo que a parábola do semeador, também conhecida como a parábola da semente, né, mostra que ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Então, é exatamente aquilo que eu falei, né? Então, Jesus pega aqueles elementos mais simples da natureza para que aquela multidão, que era bastante diferente, heterogênea, entendesse o significado. E o Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele também fala que essa parábola, né, a parábola do semeador, ela exprime perfeitamente os matizes existentes, as várias formas, né, na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Então, essa parábola vai trazer para nós muitos ensinamentos. E o principal ensinamento dessa parábola que nós, né, trouxemos hoje, principalmente nesse início de ano, é para que nós reflitamos que tipo de solo é esse que nós estamos, né, desenvolvendo em nós. Nós vamos ver isso na parábola. Então, o texto evangélico diz o seguinte: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, vejam que beleza de lição para nós, não é? Então, começando aí com o versículo 1, né? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Então, nós vamos ver que nesse versículo, Jesus saindo de casa naquele dia, mostra para nós, né, a dinâmica de Jesus. Jesus era incansável, ele estava sempre, na sua forma de agir, trabalhando, né? Isso aí nos alerta quanto à necessidade do trabalho. Então, Jesus saía de casa. Então, nós também temos que sair da nossa zona de conforto. Então, isso é muito importante. Ele estava sentado junto ao mar. Então, olhem a posição tranquila de Jesus, assentado junto ao mar. Isso revela o seu espírito, né? Caracterizava o espírito de Jesus. Então, ele esperava, né, assentado junto ao mar, para que aquele instante de atender os mais necessitados chegasse. E aí, à medida que aqueles espíritos mais necessitados fossem chegando, ele encaminharia todos eles
para os ajustes necessários, de acordo aí, como nós sabemos, da lei de causa e efeito, né? Então, naquele dia, né? Então, naquele dia, ou seja, Jesus saiu naquele dia, era um dia ali especial. Na verdade, era um momento especial, né? Sempre surge um momento ou a circunstância necessária para que façamos a nossa renovação espiritual. Nesse caso aí, nós vamos ver que sempre surgirá esse momento para a nossa renovação. Então, nós não precisamos correr nem ficar afoitos, vai surgir o momento de cada um. E aí, continuando, né, no versículo 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele. Olha bem, de sorte que entrando num barco se assentou. Então, ajuntou-se muita gente ao pé dele. Por que essa muita gente? Porque a multidão necessita de segurança, né? Como nós todos, né? Carentes aí de amparo, carentes da segurança, e Jesus, e elas ao aproximarem-se de Jesus, essa multidão ao se aproximar de Jesus, era atraída por aquela vibração de amor de Jesus. Então, muita gente se ajuntou ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou. Então, Jesus entra no barco e se assenta, né? Então, Jesus se assentou. E a multidão, né, estava em pé na praia. Observem aí que a posição da multidão de pé, né, na praia, e Jesus assentado no barco. Quando a gente está de pé, né, mostra para a gente a possibilidade de nós aprendermos, né? A nossa disposição de aprender. Então, a gente está de pé. Então, eu tenho essa posição de aprendizado, de acolhimento, de receber as orientações que Jesus nos passava. Na verdade, gente, nós vamos ver que Jesus, né, o magnetismo de Jesus, ele tinha não só uma característica terapêutica, né, mas também uma ressonância. Então, ele estava ali no barco e a multidão de pé na praia, né? Diz respeito, então, a esse redirecionamento da vida de muitos corações sofredores que estavam ali. Então, Jesus oferecia a todos o quê? Diretrizes gratificantes na condução da sua existência, assim como nós. Então, nós temos que pensar, nós estamos de pé para receber ou nós continuamos assentados? Jesus estava sentado, ele não precisaria ficar de pé, né? Mas a multidão precisava ficar de pé. Nós precisamos ficar de pé para mostrar que temos interesse. Não adianta ficarmos assentados. Então, é importante irmos refletindo sobre essas questões. Bem, e aí Jesus inicia, né? E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, porque essa é a primeira das 7 parábolas que Jesus vai fazer e que são narradas aí por Mateus, né? Então, ele começa dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Então, esse ensino por parábolas, ele vai atender aquelas necessidades mais imediatas da multidão, né? Mas preservando aquelas orientações superiores. Jesus não ocultava as orientações superiores. E aí, na verdade, isso aí seria utilizado mais tarde pelo Espírito, né? Quando estivesse numa posição evolutiva melhor. Pode ser que naquele momento, aquela multidão, poucos ali entenderiam realmente o que Jesus quis dizer. Alguns, talvez, entendessem somente no sentido literal da semeadura, do campo, né? Como Jesus vai nos colocar aqui. Mas mais tarde, aqueles espíritos, né, mais evoluídos entenderiam melhor o sentido que Jesus quis dar a isso, né, a essa parábola. Então, eis que o semeador saiu a semear. Então, nós vamos ver aí que Jesus, né, primeiro ele vai falar que é preciso que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, aquela multidão precisava de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, se libertar de todos aqueles interesses materiais, ficar de pé
e perceber além da vida material, né? Então, isso aí era muito importante. Então, nós vamos ver que esse semeador saiu a semear. Pensando, então, quem é o semeador, né? O semeador aí é Jesus. Então, essa expressão, eis que o semeador saiu a semear, vai nos revelar um grande magnetismo. É aquele convite de Jesus dirigido, não é, àqueles espíritos mais abertos ao aprendizado, aqueles que já estão de pé. Por quê? Porque a mensagem do Cristo, ela vai implicar no lançamento aí nos diferentes solos humanos que nós vamos ver na parábola. Uma vez que o Evangelho de Jesus, assim como a doutrina espírita, vão trabalhar sempre a questão da semente e raramente a questão do fruto. Então, vão trabalhar principalmente a questão da semente. Então, o semeador saiu a semear. Então, Jesus estava semeando. Esse é o convite dirigido a nós, né? Aos espíritos abertos ao aprendizado. Então, nós vamos ver se estamos realmente abertos a esse aprendizado. Bem, aí nós vamos ter a questão da semente, né? O que seria a semente? Então, é interessante a gente ver aí esses componentes da parábola, né? Então, o semeador é Jesus, mas nós também podemos ser semeadores, desde que tenhamos cuidado, né, para semear a semente do evangelho, né? Ou seja, sair de nós mesmos, do nosso eu, né, para beneficiar os outros, né? Aí vai aparecer a semente, um outro componente da parábola. O que seria a semente? A palavra de Deus, né? A lei do amor. A semente é sempre a mesma, é uma só. A semente é uma só que foi apregoada por Jesus, né? O reino de Deus, que mais cedo ou mais tarde alcançará o planeta Terra, não é? E os diferentes tipos de solo, nós vamos ver que Jesus semeou essa semente em diferentes tipos de solo. E em cada solo há um resultado. Por quê? Porque esses tipos de solo, eles representam os diferentes níveis evolutivos nossos, né, do ser humano. Níveis evolutivos morais e intelectuais. Então, é muito importante isso. A gente perceber na parábola quais são esses diferentes tipos de solo, e aí depois fazendo uma reflexão, em que solo nós nos encaixamos? Então vamos ver o versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Olhem bem. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então, esse tipo de solo, né, esse local onde as sementes caíram, tirando o espírito da letra, como nos ensina a doutrina espírita, vai simbolizar para nós as pessoas que ficam à margem das orientações espirituais, né? Então, às vezes, as orientações espirituais chegam até essas pessoas durante a existência, mas as pessoas ficam indiferentes a elas. Então, por isso a semente cai à beira do caminho, naquela margem, né? São aqueles espíritos, né? Muitos de nós que são indiferentes ainda, né? Procuram ouvir as lições, né? Achegam-se aí ao evangelho, né? Mas os corações ainda não sentem os ensinamentos de Jesus. E por comodismo, essas pessoas acham mais fácil abandoná-los, né? Então, são terrenos que ainda não estão preparados para a semeadura. O Eliseu Rigonati, no livro Evangelho dos Humildes, ele nos fala muito bem disso, né? São as pessoas que ainda não estão preparadas, né? Os terrenos não estão preparados. Então, ficam ali, ao pé do caminho, à margem. Então, as orientações vão chegando, um amigo fala, né? Faça isso, vai lá, né? Ouça as lições, assista uma palestra. Mas a pessoa até ouve, mas depois ela desiste. Vemos muito isso, muitos de nós, né? Estamos falando aí para todos nós, né? Então, assim, não sentem com profundidade aqueles ensinamentos. Então, essas sementes que caíram ao pé do caminho, essas sementes não chegam a germinar,
Por isso que as aves vêm e as comem. Então, essas pessoas situadas aí, se a gente for colocar assim, tirando o espírito da letra, né? Nesse terreno situado à beira do caminho, são aquelas pessoas refratárias ao evangelho. São os materialistas de todos os tempos. Por isso que as aves vêm e comem. A semente não fica ali, ela está só na beiradinha, né? Os ainda espíritos materialistas. Então, vamos aí refletir. Será que estamos aí sendo esse tipo de semente, né, de solo, né, que fica ali à beira, semente não, desculpem, né, de solo, que fica ali à beira do caminho, ou já estamos aí mais para frente, né? Então, vamos ouvir aí os outros versículos. E outra parte caiu em pedregais, aí versículos 5 e 6, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O que seriam os pedregais? Né? O que é uma pedra? São cristalizações. Então, se a gente for tirar também o espírito da letra, podemos perceber que esses pedregais, essas pedras, são aquelas nossas cristalizações mentais, né? São aquelas formações mentais ainda cristalizadas em nós, espíritos imperfeitos que ainda somos, mas que precisam ser removidas. Essas cristalizações têm que ser removidas, seja pelo conhecimento das verdades imortais, seja pela nossa melhoria moral, né? Agora, as pedras também, amigos, elas podem ser vistas como os nossos condicionamentos, os nossos reflexos dominantes da nossa personalidade, que também vão se expressar aí sob a forma de interesses passageiros, interesses superficiais, aqueles interesses que não cedem espaço aos entendimentos mais profundos. Então, toda disposição de melhoria não pode se restringir somente às boas intenções. É muito importante que a gente tenha uma boa base, ou seja, a terra tem que ser funda. Porque, como Jesus disse aí, não havia terra bastante. Por isso, a semente foi queimada, né? Não foi na terra funda. Não havia terra bastante. Então, nós temos que ter essa terra funda, essa base de conhecimento doutrinário, essa base que possa alimentar a nossa vontade de melhorar. Então, né, nós não podemos criar esses empecilhos, né, digamos assim, ao nosso desânimo, ao abandono do trabalho, porque o que vai acontecer? Essa semente aí, o sol queima e seca. Por quê? Porque não havia raiz. Então, nós não tínhamos a base. Estão vendo? Nós não temos a base. Então, é importante que construamos também uma base de terra funda, né? Que estejamos dispostos realmente a essa melhoria, né? Não podemos criar desânimo, não podemos abandonar o trabalho. Como o nosso amigo Rômulo falou na palestra ontem, né? Não podemos procrastinar. Temos que seguir em frente sem desanimar, né? Fazer as tarefas sem desânimo. Então, para isso, a terra tem que ser funda. É isso que Jesus quis dizer com isso. Tem que ter uma base, né? E aí, no versículo 7, outra semente caiu entre espinhos, né? E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Olha bem. Olhem o que são os espinhos. Um outro tipo de solo, né? Onde as sementes lá foram semeadas. O que seriam os espinhos? Vamos refletir, nós devemos ter muito cuidado com esses espinhos, porque esses espinhos vão colocar em risco a boa produção da semeadura. E aí, eles vão nos sufocar. Olha, cresceram e sufocaram-na. Sufocaram quem? As sementes. Então, nós temos que pensar que esses espinhos, às vezes, podem sufocar os nossos maiores e valorosos projetos, as nossas mais nobres intenções.
Bem, o que seriam então os espinhos? Vamos pensar. Nós temos aqui, né, a representação daqueles que ouvem as palavras, né, as palavras divinas, as palavras do Evangelho, comparam as coisas materiais com as espirituais, mas infelizmente se decidem, optam pelas coisas materiais. Por quê? Porque as coisas materiais mostram um caminho mais fácil, mais cômodo. Então, esses espinhos, esse tipo de solo, ainda são aqueles espíritos com pequeno desenvolvimento espiritual. São aqueles que ainda se acomodam naquelas pequenas facilidades que a matéria proporciona a eles. Por isso são sufocados. Então, é difícil também, né? Será que estamos sendo espinhos, né? Que sufocam a semente, as palavras de Jesus, as palavras divinas? É o comodismo que às vezes chega até nós, né? E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha que interessante. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Então, as pessoas simbolizadas pela boa terra são aqueles ensinamentos, né, que são difundidos, que são assimilados como um processo natural, né? Então, a semente é o Evangelho de Jesus, né? Entendido aqui como o nosso roteiro de vida, né? Mesmo quando ele chega até nós, e quando ele não encontra a devida ressonância, né? Ele é ainda o nosso roteiro, né? Ele é sempre, não ainda, ele é sempre o nosso roteiro de vida. E aqui, quando Jesus diz, né, que outra caiu em boa terra e deu fruto, nós vamos ver aqui que a semente, né, caiu num terreno fértil, num terreno, né, numa terra fértil, numa terra boa. Essa semente que cai nesse terreno mais fértil é aquela semente que foi semeada no coração mais amadurecido, mais receptivo ao Evangelho, disposto a acatar os novos aprendizados, a renunciar às nossas aquisições do passado, às nossas aquisições mais infelizes. Mas mesmo assim, olhem o que Jesus diz, né? Cada um vai produzir de acordo com seu grau de adiantamento. Por quê? Porque Jesus fala, deu fruto, né? E Jesus fala, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Ou seja, uns produzem mais, outros produzem menos. Porque não vai ser igual, né? Cada um vai produzir de acordo com o seu grau. Um vai produzir 100, outro 60 e o outro um pouquinho menos, vai produzir 30. Então, esses 4 campos de semeadura citados nessa parábola vão simbolizar os nossos diferentes tipos de mentalidade espiritual, né? Então, vamos ver aí, lembrando aí da parábola, que traz esse ensinamento grande para nós, né? Para a gente pensar e refletir, não é? Que tipo de solo somos, né? Estamos sendo? Interessante que, antes da gente fazer essa reflexão, vamos pensar um pouquinho no que nos diz Emmanuel no livro Pão Nosso, no capítulo 25. Olhem bem, se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando novos rumos. Bem, essa é a lição, né, aí de Emmanuel para nós. Bom, então, nós vamos ver, então, recapitulando um pouquinho,
para a gente facilitar um pouco o entendimento, que toda parábola tem símbolos, né? Então, Jesus pegou, como Emmanuel disse lá no Caminho, Verdade e Vida, os símbolos vivos da natureza. Então, já entendemos isso. Então, ele pegou o semeador, ele pegou a semente e os diferentes tipos de solo. Então, só recapitulando, o semeador, Jesus. Nós também podemos ser semeadores, né? Semeadores seremos. A semente, a palavra de Deus, né? O amor, é sempre a mesma, né? A palavra de Deus é a que foi apregoada por Jesus, né? E os diferentes níveis de solo são os nossos diferentes níveis evolutivos. Então, lembrando, a semente que caiu à beira do caminho são aqueles indiferentes, são aqueles imaturos, são aqueles não preparados ainda para a semeadura, né? Aquele vai e vem da pessoa, a pessoa fica só como um mero observador. Inclusive, esse tipo de espírito, nós, né, citamos até muitas frases de efeito, mas não temos compromisso com nada, né? Os lugares pedregosos são as pessoas de entusiasmo fácil, aceitam o evangelho, mas não têm força suficiente para vencer o comodismo. Então, esse é o outro tipo de solo. Será que estamos no solo à beira do caminho ou será que estamos nos pedregais, nos lugares pedregosos, né? São aquelas pessoas incapazes da reforma íntima, incapazes da mudança, né? Não analisa os fatos com uma profundidade maior. Se surgirem dificuldades, elas esfriam de vez. São aqueles que se cansam depressa dos trabalhos espirituais. Melindres. Então, se surgirem críticas, esfriam. Se surgirem dificuldades, se afastam. Vamos nos lembrar, então, dos espinhos. Qual seria esse solo que tem espinhos? Estou recapitulando para que a gente entenda melhor a parábola, né? São as pessoas que têm notícias do evangelho. Ah, tá, eu ouvi falar, mas ainda se sentem presos às questões materiais, né? São aqueles materialistas para quem o conforto, os prazeres da vida são prioritários. Então, a sedução do mundo vai sufocar a palavra. Por isso que não vinga a semente, né? Tem inteligência, viu, amigos? Esse tipo de espírito, de pessoas, são pessoas inteligentes, compreendem os ensinamentos, mas não consideram esses ensinamentos. Acreditam nas verdades espirituais, mas deixam lá para o segundo plano. E até se consideram muito religiosos, mas o esforço moral é muito frágil. E a terra boa? A terra boa, não é? São os adeptos sinceros, são aqueles que abraçam o ideal cristão, são aqueles que estão ali perseverando, embora os tropeços da vida que todos nós temos, mas temos que ser perseverantes, né? São aqueles indivíduos que já possuem um certo grau de maturidade espiritual. Então, cada um vai produzir de acordo com o seu adiantamento espiritual. Um mais, outros menos, né? Uns possuem mais perseverança para vencer os obstáculos. Então, uns dão 100, outros 60, outros 30. Mas na seara de Jesus, há trabalho para todos. Observe, mesmo aquele que dá menos, tem trabalho para ele. Então, é muito interessante que a gente faça agora uma autoavaliação nossa, né? Que tipo de solo nós representamos? Jesus nos alertou, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Que tipo de solo é este, amigos? É essa a reflexão que queremos deixar para todos que nos ouvem. A partir dessa parábola, né, dessa primeira parábola, desse primeiro ensinamento de Jesus, né? Será que estamos sendo aquele solo, né, que fica só ali à beira do caminho, que a semente fica só à beira do caminho? Será que estamos sendo solo com pedregais, solo com espinhos? Ou será que já estamos na terra boa, na terra funda, que dá raiz, não é? Então, vamos pensar um pouco, né, nesse tipo aí de solo que nós representamos, para que realmente essa semente, essas palavras de Jesus, essas palavras divinas, né, cheguem até nós e frutifiquem. Bem, então, para encerrar, eu gostaria de ler para vocês
o trecho que Emmanuel deixou para nós no livro Fonte Viva, em que o título é Semeadores. Está lá no livro Fonte Viva. E ele pega exatamente o versículo 3 de Mateus 13. Eis que o semeador saiu a semear. Então, Emmanuel, pela psicografia do Chico, ele nos diz o seguinte: todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância, que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, para nos devotarmos ao serviço do próximo. Desculpem aqui, gente, aprendendo a ciência, que eu estou lendo aqui para vocês, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos, dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando a claridade da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. E aí ele coloca entre aspas. Tudo que eu fiz assim é porque Emmanuel colocou entre aspas. Então, aqui está a lição para nós, que nós também somos esses semeadores. Além de Jesus, nós somos esses semeadores que vamos aí semear nessa terra das almas, que Emmanuel nos diz, que coloca entre aspas, inclusive, não é? Sufocada de... Então, aí ele coloca todas as dificuldades que nós, enquanto espíritos, temos. Sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras, intoxicada de pântanos. Mas que nós temos a oportunidade de agir em benefício de todos. Então, também como solo, vamos refletir se estamos sendo bons semeadores, se estamos realmente saindo do nosso eu, como ele coloca aqui para nós, né? Saindo desse nosso eu que eu coloquei para vocês, né? Do velho cárcere do ponto de vista, né? Saindo desse cárcere, e que ele coloca entre aspas, do nosso ponto de vista, para iniciar essa missão, né? Essa celeste missão de tratar, de cuidar aí
de todos, né? Em benefício de todos. Então, fica essa reflexão hoje para todos nós, que Jesus continue amparando a cada um de nós, né? A cada um de vocês que estão nos assistindo, que possamos, com o nosso aprendizado, ser bons semeadores, não é? Que possamos também ser terra boa para ouvir os ensinamentos do Evangelho, que não desistamos dos nossos trabalhos e que vamos aí seguindo em frente, com a ajuda de Jesus, os benfeitores espirituais, com a ajuda de Deus, nosso Criador. Então, fiquem em paz, que Jesus ampare a cada um de vocês, dando, neste ano de 2022, muita esperança, mas a esperança de esperançar, e não a esperança de esperar, né? Como todos aí já conhecem essa frase, de acreditar realmente, de fazer a nossa parte, para que realmente consigamos aí ter esse solo mais fértil entre todos da humanidade. Então, muito obrigada e até a próxima.